Olá, tudo bem com você? Eu espero de todo o meu coração que você esteja muito bem. Você e sua família estejam caminhando, que você esteja tendo uma ótima semana. Desde já, né? Comecinho de semana, eu já vou mandar um beijo para minha mãe, aniversário da minha mãe hoje. Um beijo muito especial. Mãe, te amo, maravilhosa. Né? Já estivemos juntas hoje e agora estou aqui mandando um beijo para você com muito carinho. No final do programa eu mando mais beijo, porque agora eu só quero falar para você que você, mais uma vez, é muito bem-vindo. O programa é feito com muito carinho só para você. Você quer saber o que vai ter no programa? Então fique ligadinho, porque é muita coisa boa. Bom, você gosta de cinema? Tem sempre procurando um filme bom, um filme cristão, um filme que tem uma mensagem importante. Então pronto, seus problemas acabaram? Tem uma ótima notícia para você. Tem um filme estreando daqui a pouquinho, daqui a poucos dias, né? Daqui a 3 dias estreia o filme Deixados para Trás, o início do fim. Esse é o nome do filme que chega aos cinemas do Brasil exatamente agora, dia 27 de abril. O longa, baseado no best-seller no New York Times, teve que caprichar no inglês, até engasguei, conta a história de como seria a vida após o arrebatamento bíblico. Eu vou conversar com o CEO da 360 Way Up, Igor Alves. A empresa, junto com a Imagem Filmes, está trazendo o longa para o Brasil e está tendo pré-estreia no Brasil inteiro. Não é isso, Igor? Obrigada, querido. É verdade, uma alegria falar com vocês. Obrigado pelo convite, né? Estar aqui no seu programa. E, pois é, dia 27 de abril estreia o filme Deixados para Trás, do início do fim. E a expectativa é imensa. Então a gente está muito feliz de estar aqui. Bom demais. Daqui a pouco eu volto para a gente conversar melhor e você dá todas as informações para a gente, viu, Igor? Obrigada. Igor está lá no Rio de Janeiro, por isso que ele está com a gente aqui pela videochamada. Bom, recebo aqui no estúdio também a pastora Sandra Farache. Ela é autora do livro A Arte de Seguir em Frente. Sandra foi deputada pelo Distrito Federal e está aqui com a gente para bater um papo, né, Sandra? Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço a grande oportunidade da gente poder estar juntas aqui. Isso, e falar do livro, contar um pouquinho da sua história. Isso. Com certeza vai abençoar muita gente. Com certeza vai. Obrigada, viu? De Brasília, que o programa está todo internacional. Obrigada, querida. Daqui a pouco eu volto. Na cozinha tem uma receita de escondidinho de abóbora com ragu. Quem vai nos ensinar é o chefe Jackson Gaúna. Assim que fala? Sim. Obrigada, viu, Jackson? O nome do meu irmão aqui, ó, tá a família toda aqui representada. Eu falei com a Sandra, conversando com ela, que a família toda do meu pai, né, meus tios e primos paternos, todos moram em Brasília. E ele tem o nome do meu irmão, é aniversário da minha mãe, tá toda a minha família aqui representada. Obrigada, Jackson, por ter vindo, viu, querido? Primeira vez que você vem, né? Sim, primeira vez. Muito bem-vindo. Muito obrigado. E esse escondidinho de abóbora tá lindo. E a gente estava conversando aqui também antes do programa começar, e o Jackson falando que é tudo orgânico, né, Sim. Jackson? Orgânico, o mais natural possível que a gente utiliza aqui. Bom demais. Daqui a pouco eu volto e a gente conversa, você conta tudo pra gente, ensina a receita, que é fácil de fazer. Sim, é fácil. Maravilha. Obrigada, viu? E super saudável, né, gente? A abóbora é ótimo, delícia demais. Em casa todo mundo ama abóbora. E você? Tá vendo como o programa tá bom, tá cheio de coisa boa? É só pra você. Tem palavras do coração de Deus pro seu coração e muito mais que você não vai perder de jeito nenhum. Então fica comigo o tempo todo com seus olhos, coração e ouvidos bem atentos. O Sempre Feliz de hoje já começou. Bom, eu vou conversar com Igor, que está aqui com a gente, lá do Rio de Janeiro, uma videochamada sobre o filme. Mas antes, eu quero que você veja o trailer para você ficar aí, ó, com água na boca. Se alguém me dissesse que milhões de pessoas iriam desaparecer, eu teria dito que elas eram loucas. Foi o arrebatamento? Sim. Sim, foi. Tem certeza? Tem realmente certeza? Eu vi acontecer. Não foram desaparecimentos. Não foi o arrebatamento. O arrebatamento foi desmascarado no primeiro dia. A segunda onda de desaparecimentos fez os mercados financeiros voltarem ao caos. O filme
Tem que crer que tá no time certo. Você já está ensinando a eles a arte das fake news? Eu só queria poder te ver mais uma vez. Por que você ainda está aqui? Porque eu pedi pra Deus pra me deixar pra trás. Não temos que procurar por magia. Não são um bando de malucos religiosos. Malucos como a minha mãe? Felizmente, temos uma solução. Implementar o pagamento Eden em todo o mundo em questão de semanas. Bem-vindos ao futuro. Dei uma olhada dentro da plataforma de pagamento Eden. E é muito mais do que um cartão bancário pretensioso. Então tá admitindo que é só um louco. Sim, e eu tô bem tranquilo com isso. Quando tudo acabar, metade do mundo vai estar morto. Essa é a grande notícia desde o próprio desaparecimento. Você me ouve? Se trouxer essa pauta absurda para o público, estaremos acabados. Agora eu tô mais tranquilo. O anticristo vai se declarar como Deus. Parece um exagero até mesmo pra eles. Como sabemos em quem podemos confiar? Confia em Deus. O mundo está sofrendo e estamos à beira da insanidade em massa. O que acontece com o resto de nós? Não parece estranho que ainda seja tão fácil desacreditar, mesmo com o que a gente viu com nossos próprios olhos? Uau, ficou curioso, ficou curiosa? Nós estamos todos aqui ansiosos para assistir esse filme. Não sei se você assistiu os outros filmes antigos, né, que a gente tem aí, mas se você não assistiu, você pode, vou ver com o Igor aqui, se ainda tem como você assistir em alguma plataforma, no YouTube, enfim. Vou conversar agora com ele, o CEO da 360 Way Up, Igor Alves. A empresa, junto com a Imagem Filmes, está trazendo o longa para o Brasil. Não é isso, Igor? É verdade, uma alegria estar com vocês, né? O trailer, assistindo aqui, realmente o trailer acaba trazendo aquele desejo de assistir, né? Instiga. E o filme, realmente Deixados para Trás, você comentou ali da trilogia, né? Foi anos 90. Acredito que pelo YouTube consegue assistir, sim. Mas esse, ele traz uma contextualização mais atual, né? Então, ele acaba abordando sobre Covid, tecnologia, então ele contextualiza melhor para a nossa realidade. Não, com certeza. Eu que eu tinha falado com uns amigos meus, né, que não conheciam, nunca tinham ouvido falar do filme, dos antigos, né? Eu falei, olha, tem os antigos, mas esse, ele veio com toda a cara do que a gente vive hoje, da modernidade do mundo, da tecnologia, né? A gente tá falando ali de investimento, enfim, dos fake news, né? São tudo isso que a gente tem vivido aí no mundo todo. Você citou a questão do Covid. Você já esteve aqui com a gente, né, no estúdio, falando de outros filmes que você está sempre, a Way Up, está sempre trazendo os filmes para o Brasil, né? Não é, Igor? Como é que essa conexão de vocês e essa alegria, né? Acho que é um privilégio você trazer para o público brasileiro, assim, na sua maioria que assiste o filme cristão, na sua maioria pessoas cristãs, mas que realmente precisam desse entretenimento, mas com uma saúde e um conteúdo que vão fazer diferença na vida dele. Ele sai do cinema pensando, ele leva pessoas para o cinema também, que é uma oportunidade de evangelismo através dos filmes, como Deus Não Está Morto, tantos filmes aí que fazem a pessoa parar e refletir, que também são muito atuais. Tudo que a gente está vivendo cada vez mais, até no Brasil, inclusive, que nas escolas já não se pode falar, enfim, a gente está vivendo um tempo muito parecido com esse que o filme Deus Não Está Morto retrata. Agora, esse filme, Deixados para Trás, você tem um carinho especial por ele, o que você diz dele pra gente? Então, eu acho que você usou uma palavra importante, né, que fala, é um privilégio. Realmente é um grande privilégio. O primeiro filme que eu lancei foi em 2014, chamava Três Histórias um Destino, e depois veio Deus Não Está Morto, 2015, que foi algo que impactou o Brasil todo, teve uma repercussão muito grande, e lá para cá foram quase 30 filmes nos cinemas, né? Nos últimos 7 anos com a 360, são mais de 20 milhões de pessoas que foram impactadas nos cinemas por esses filmes, né? Como A Cabana, como Paulo Apóstolo de Cristo, O Quarto de Guerra, muito conhecido. Sim. Então, o que eu falo que esse é especial, na verdade, né? Contextualizando, você perguntou, tem alguma coisa especial nesse? É porque o Deus Não Está Morto, em 2015, ele foi muito importante para abrir o mercado cinema, para que os cinemas, os exibidores entendessem que existe, sim, um público, um povo que quer assistir filmes de qualidade, filmes que tenham princípios cristãos. Sim. E aí veio um crescimento muito grande, tivemos a pandemia, né?
A pandemia foi muito forte para o entretenimento, para o cinema em si. Sim. Então, O Deixados para Trás é o primeiro filme pós-pandemia. Então, eu considero ele tão importante, tão relevante quanto Deus Não Está Morto lá de 2015. Eu acho que num aspecto de mercado, de cinema, essa é a importância. E já no aspecto mensagem, que acaba sendo a essência, o principal, é um filme que retrata sobre o final dos tempos. Né? A gente sabe que tem linha teológica, tem doutrinas, tem tem algumas visões, mas o foco principal do filme acaba sendo trazer um alerta para a igreja sobre o final dos tempos, né? E, às vezes, a própria igreja, por um tempo, diminuiu a pregação sobre, sim, Jesus pode voltar a qualquer momento. Sim. Então, acho que é um filme muito, muito especial por conta disso, né? Falando sobre o final dos tempos. O pessoal pergunta, Igor, esse filme é para quem? Eu falo, esse filme é para quem está dentro da igreja sentado, né? Sim. Esse filme é para quem estava na igreja e saiu por algum motivo, seja qual motivo tenha saído, e aquele que não conhece o plano de salvação. Ou seja, para todos. Para todos, né? Eu faço um culto, dirijo um culto na Igreja da Lagoinha todas as terças-feiras, 4 da tarde. Você está convidado presencialmente ou pelo YouTube, pela Rede Super. E eu falei na terça-feira agora sobre o filme também. Falei nos meus grupos, espalhando sobre o filme que vai estrear, dizendo exatamente isso. Quanto mais a gente for ao cinema assistir os filmes cristãos, mais a indústria cinematográfica entende que há um investimento. Porque é claro, gente, que quem é empresário, ele pensa se vai ter retorno ou não do investimento que ele faz, seja em que for, né? Ninguém vai investir dinheiro em algo que não vai dar retorno. Qual é o retorno? O retorno é o público. O retorno, né, são os cinemas cheios, são o filme ficar em cartaz e o tempo todo que ele tiver nos cinemas, as salas estarem cheias. Isso é muito importante e isso cabe a nós. Você ir ao cinema, levar alguém, você pode voltar a assistir de novo, levar alguém, e isso é o que é mais importante, né, Igor? E principalmente você não vai só ter um entretenimento, algo que vai te distrair, um lazer, mas você vai parar para pensar, você vai ter cenas que, como você disse, existe uma linha teológica, né? Tem gente que fica naquela... A igreja vai ser arrebatada antes ou depois da grande tribulação, tem sempre essa, né? Mas isso é realmente menos importante, né? O mais importante é essa mensagem de que você tem que estar preparado porque vai chegar, né? A qualquer momento, né? Eu acho que você abordou alguns temas bem relevantes, né? Tem a questão do mercado em si, e às vezes... Quando eu iniciei lá em 2012, 2010, eu pensava assim, né? Eu falava, não, porque os cinemas não querem filmes cristãos, não querem. E, na verdade, isso é uma grande mentira, né? Não é mentira porque eu não estava mentindo, é o que eu achava. Mas, na verdade, o cinema precisa ter filmes que tenham público. Sim. Então, são filmes que tenham gente lá. Porque imagina ter uma sala que eles pagam, tem 5, 6 salas, eles pagam shopping, luz... equipamento, tudo, e ele coloca um filme lá, se tiver público assistindo, eles mantêm por 1, 2, 3 semanas, como vários filmes, como Quarto de Guerra, ficou 2 meses em cartaz. Né? E se o filme não tem bilheteria, como tem às vezes da Disney, eles tiram. Então, a parte de mercado, mercadologicamente falando, tem esse aspecto, né, que o investimento é muito alto, tem que ter o retorno, sim. E já na parte espiritual, mensagem, algo que é muito bacana é que a igreja hoje vê cada vez mais como um filme dentro de uns cinemas acaba sendo uma ferramenta evangelística, sim, né? Porque principalmente igrejas que trabalham em células, em grupos em casas, tal, eles hoje facilmente podem chamar para assistir junto nos cinemas, e é uma mensagem que qualquer um que for sai impactado, pelo menos vai ajudar a refletir um pouco sobre, né, o amanhã. Exatamente. Ou que pode ser até hoje, né? Pode ser daqui a pouco. Bom, a gente pode até dar uma dica, né? Se você sair do cinema com medo, é porque você está precisando rever aí sua vida com Deus. Porque não tem que sair com medo, né? Se você está preparado, você vai, claro, a gente imagina, né, tudo que vai acontecer. E se você está preparado, você não precisa ficar com medo. Você sabe que quando Jesus voltar, você vai subir, né? E é isso aí. Quando Jesus voltar, você vai ficar feliz, Igor? Claro!
Claro, obviamente. Eu acho que um ponto que você fala... Mas eu não vou ficar feliz, eu vou subir feliz. Ah, te peguei. Você vai ficar deixados para trás. Você vai ficar deixado para trás, Igor, feliz? Eu falei outro dia, eu falei no culto, o povo ficava falando, gente, piada tão velha, vocês caíram nessa piada. Ontem a gente estava na pré-estreia aqui no Rio de Janeiro, tinha quase 1.000 convidados. Que ótimo. E aí, do outro lado da sala, aqui no Rio tem o maior complexo da América Latina, são 18 salas, né, no UCI. E do outro lado do cinema tinha um filme, sei lá o que, do demônio, né? Então eu não vou fazer propaganda, mas sei lá o que do demônio. Daí do nosso lado aqui, estava vazio lá, do nosso lado estava cheio de gente, deixados para trás. Daí a gente falou assim, ó, quem for deixados para trás, fica lá onde está vazio, né? Quem não quiser, vem com a gente. Isso aí. Mas eu acho uma coisa que você falou é importante, a gente tem que viver diariamente como se fosse o último dia. Sim, né? verdade. A gente não deixar para amanhã o que tem que fazer hoje, a gente não deixar para consertar, às vezes é pedir perdão, às vezes é perdoar, a gente não deixar para amanhã o que pode fazer hoje. E o filme traz essa reflexão, sabe? De a gente... Eu não posso dar spoiler, mas tem algumas falas que são bem interessantes, né? Às vezes a pessoa fala, mas será que eu tenho certeza que realmente isso tudo é verdade? Então tem várias falas que são bem, bem interessantes no filme e ajuda a gente a refletir. Então, né, dia 27 de abril é o dia. 27 de abril. E aqui em Belo Horizonte, você sabe quais cinemas ele vai estar? Vai entrar em praticamente todos os cinemas. Que ótimo. Vai entrar Cinépolis, eu acho que tem Cinépolis aí, Tem. Cinemark, Cinearte. Então, no final de semana, a gente tem feito um esforço muito grande para que o máximo de cinemas tenham o filme. Né? E aí eu aproveito aqui que a gente está, né, em rede de TV, também falar que é muito importante que a igreja comece a procurar o filme nos cinemas. É verdade. Porque eles definem o filme que entra é na semana. Então, na semana ali que eles definem, bom, a gente tem uma procura pelo filme Deixados para Trás, então vamos marcar o filme. Então, é um grande desafio que acaba tendo, né? Que é então, você colocar e depois manter. Entendi. Oi? E grupo de 20 pessoas, Daniela tá me falando aqui, grupo de 20 pessoas tem desconto, gente. Então, realmente, juntar as células, os grupos, os amigos, a família e ir todo mundo junto para o cinema, que é uma delícia também, né? Que é um rolê, né? Como eles dizem hoje, é um rolê muito gostoso. Igor, felizmente, nosso tempo acabou, quero te agradecer muito. Vamos deixar o seu Instagram e o da Way Up 360, né? Não, desculpa, do filme e da Way. Então, também através do Instagram, pessoal, você vai acompanhar e tirar as dúvidas. Se tiver alguma dúvida aí na sua cidade e tal, o pessoal com certeza tem todas as informações, né? Com certeza. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho, né? A toda a Rede Super que tem apoiado desde o início, agradecer por esse tempo e fortalecer o convite ali, o final de semana de estreia do dia 27 de abril, aquele final de semana que você possa reunir os grupos, né? Como você falou, a partir de 20 pessoas, todo mundo paga meia entrada e vai ser bênção, que a gente possa impactar essa nação e a gente veja pessoas sendo reativadas, né? Renovadas na fé, desafiadas na fé e também que a gente possa alcançar muitas vidas aí para o reino. Amém, amém. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa conexão que você tem com o pessoal do filme e, quer dizer, as empresas, né, que se unem para trazer esses filmes para o Brasil, que venham muitos outros, né? E nós precisamos realmente investir na arte para que essa arte seja uma ferramenta, mesmo nas mãos de Deus, para atrair as pessoas para o coração dele, que é o que a gente quer, né, Igor? Muito obrigada, viu, querido? Quando estiver em Belo Horizonte, vem aqui, por favor. Combinado. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Amém. Obrigada a você. Deus abençoe você também sempre. Bom, está na hora da nossa receita. Vamos aprender a fazer o escondidinho de abóbora com ragu agora. Cheguei na cozinha. Tudo bem, Jackson? Tudo jóia? Prazer, querido, ter você, Prazer, viu? tudo jóia.
Graças a Deus. E você? Tudo ótimo, bem? graças a Deus. A esposa tá ali, ó, só a Ana Elise? Isso. Elise ou Elisa? Elisa. A Ana Elisa tá ali só registrando o maridão. Muito Pessoa bom. que me dá força para tudo e que me ajuda em tudo. Ah, é bom demais, né, gente? Ótimo. É isso aí. Esse é o casamento, o casal, um ajudando o outro, um puxando a orelha do outro, Nossa, né? isso é verdade. É assim que acontece, É isso é assim mesmo. que a gente cresce. Isso. E é bom demais. Vamos lá, então, aprender? Vamos? Eu trouxe aqui hoje, já trouxe adiantados o purê de abóbora, né? Para acelerar o programa aqui. Eu vou colocar esse purê e vou adicionar o resto dos ingredientes e nós vamos fazer a cocção. Tá. Então você só cozinhou a abóbora. Aqui eu cozinhei 1,2 kg de abóbora e eu não cozinho ela na água, porque ela não absorve mais água. Por ser um produto orgânico, eu vou refogando e adicionando devagarinho a água para ela poder ficar macia, depois eu amasso e aqui tá só assim. Tá. Agora eu vou temperar e adicionar o restante para fazer um purê temperado e montar o escondidinho. Então aí é só a abóbora, mas pode cozinhar no vapor também. Pode cozinhar no vapor também, é ótimo. Tá. Né? Porque o importante é ela ficar uma consistência macia a ponto de virar um purê. De poder amassar, Isso. né? Não precisa bater no liquidificador, não, né? Dá para amassar com garfo. Porque se bater, eu passar, tem gente que gosta de passar na peneira. Mas eu acho que tira um pouco das fibras. E a fibra é importante, A fibra né, é muito gente? importante para o nosso organismo. Exatamente. A gente estava conversando aqui, eu e Jackson, né, a Ana Elisa também, a gente estava conversando antes do programa começar sobre a importância, né, gente? Eu sempre falo aqui no programa de você ter uma alimentação saudável. O que você está pondo aí, o queijinho? Aqui é o queijo. Esse queijo é um queijo Minas, meia cura. É um queijo que a gente traz da roça, né? É do interior de Minas. E eu gosto de usar produto mais natural. Então aí eu coloco, porque geralmente um escondidinho de abóbora, ninguém coloca queijo. Eu gosto de usar o queijo, eu gosto de usar manteiga e requeijão. Delícia! Um requeijão mais cremoso. Não, gente, o queijinho, eu provei o queijinho, você sabe que eu vou provando assim, né? Porque o queijinho tá delicioso, esse queijinho do interior. De Martinho Campos. De Martinho Campos. Um beijo. Ela, minha esposa lá, a família dela é tudo de lá. Você sabe que tem a história, o documentário da vida do pastor Márcio Valadão, não sei se vocês chegaram a assistir, e ele fundou uma igreja lá, né? A primeira igreja da cidade, exatamente. Ele esteve lá agora para poder gravar o documentário. Mariana Nogueira, que está aqui liderando a gente na Rede Super, que foi a diretora do documentário, eles estiveram lá. Então, um beijo para Martinho Campos, que faz parte da história da vida do pastor Márcio, da Lagoinha e, consequentemente, da Rede Super também, né? Isso. E agora trazendo as delícias para cá. Pois é. Aí aqui agora eu vou pôr um pouco de páprica defumada. Delícia. Porque eu uso mais especiarias, eu não gosto de usar tempero industrializado. Na verdade, eu não uso tempero industrializado. Exatamente, eu também não. Eu também amo esses temperinhos. Em casa eu tenho a doce, tenho a defumada. Isso, eu gosto, lá em casa a gente gosta muito de pimenta, então eu tenho Da picante também. Eu tenho normalmente, mas agora não tem, acabou, eu não comprei mais. Mas eu tenho defumada, picante, doce. Sim, aqui eu vou usar um pouco de curry. Delícia. E esse aqui é o quê? Esse é cominho. Cominho, já ia falar. Eu uso na carne. O cominho, gente, você sente o cheiro do cominho, né, Ana Paula? A gente lembra de quê? Israel. É uma especiaria muito típica da região, Isso, né? é verdade. O curry também, curry da Índia, né? Mas aqui eu uso uma pasta de alho e cebola só. Eu gosto de bater. Não tem o sal aí? Não tem o sal. Tá. Aí eu vou usar isso aqui. Nós vamos mexer. Olha, gente, o que dá sabor, né, ao alimento é o alimento ser o mais natural possível e você não usar nada industrializado. E a gente tem muitos temperos, a gente tem à disposição da gente. Assim, eu sei que mesmo em cidades do interior que às vezes assistem a gente, interior mais ainda, né, que você tem mais qualidade ainda. Não ficar usando o industrializado, não comer aquelas comidas industrializadas congeladas. Inclusive o Jackson tem marmitas congeladas, mas são naturais. Naturais também. Né? Porque eu falo que é o seguinte, não precisa fazer dieta e comer somente aquele negócio com água e sal. A comida para dieta tem que ter sabor, a comida tem que ser saudável. Sim, não com a comida certeza. né? E não é uma dieta, na verdade é uma reeducação. É uma reeducação, porque quando você alimenta saudável, sem produto químico, sem gordura saturada, seu organismo trabalha. Com certeza. Aqui eu vou pôr o requeijão. Esse aqui eu gosto de usar um requeijão cremoso. Ele é com pouca lactose. Tá. Que ele vai dar uma cremosidade a mais no purê. E aí você não vai precisar usar creme de leite, tem gente que usa, né? Eu não uso creme de leite, eu uso o requeijão e a manteiga. Você vai usar aqui, então eu vou só trazer pra cá. Sim.
Dá só uma limpadinha aqui pra você ficar mais à vontade. Tá, joia. Tá. E já vamos começar aqui com o ragu. A carninha. Uhum. Um fio de azeite. Eu amo azeite. Isso é carne. Aqui é o patinho. Eu já trouxe ela desfiada. Tá. Né? Você cozinhou normal? Eu cozinho na pressão. Eu limpo ela bem limpa. Então, aqui de 1 quilo, eu tenho 550 gramas. Sério? Você tirou metade? Eu tirei quase metade, porque eu limpo bem, tiro aquelas nervuras, tiro toda a gordura da carne. Fica somente... Bem magrinha. Isso, bem magrinha mesmo. Tá. Você é um cirurgião plástico da carne. Tem que ter esse trabalho, esse cuidado, né? Porque as pessoas... É ruim demais quando você vai comer uma carne assim e você fica mordendo aquele horrível, é verdade. Né? Aqui, eu ponho cebola roxa, pimentão vermelho, os pimentões coloridos, né? Agora nós vamos jogar um pouco mais de tempero aqui. Eu vou aqui assim, vamos direto. Eu que mais gosto de ceboleado. Também. Lá em casa, eu acho que não tem nada que não leve cebola e alho. Então, por exemplo, o arroz, normalmente a gente só põe alho, né? Só alho. Eu ponho cebola também, de vez em quando. Eu gosto de pôr, porque eu gosto da textura. E o alho eu gosto de laminar ele no arroz também, que dá um gostinho. Ai, delícia. Tem gente que não gosta da textura, né? Eu gosto também. Lá em casa todo mundo gosta. E todo mundo gosta de cebola. As minhas filhas brigam pelas cebolas do bife. É ótimo. Não, você pôs mais cebola que eu quero mais cebola. Mãe, minha mãe maravilhosa, fazendo aniversário hoje, toda hora vou mandar beijo pra você, mãe, que ensinou a gente a comer cebola, que cozinha bem demais e nunca veio aqui no meu programa. Eu vou fazer mais um protesto, dona Marta. Temos que fazer um programa cozinha de mãe. Cozinha de mãe não vem. Comida de mãe é ótimo, né? Eu já fiz chantagem. Gente. Já fiz chantagem. Aqui, ó, tá vendo? Tá falando, a Paula tá falando que tentou no meu aniversário, que foi agora 1º de abril. Tentaram que minha mãe viesse, de novo ela não veio. Ah, Martinha, eu já fiz várias chantagens com ela, mas não adiantou. Eu falei, mãe, se eu estiver no caixão, você vai falar assim, eu nunca fui no programa dela. Ela, para com isso, minha filha. Eu já tentei de tudo, agora eu desisti. Só Deus para convencer essa mulher. Só. E cozinha de mãe, e eu vou falar que cozinha de sogra também, que a minha sogra cozinha demais. Ela pode trazer sua sogra aqui, então. Eu uso sal, mas esse sal aqui é marinho, tá? Que não é o sal, isso. Eu também uso. Eu gosto de usar esse sal porque ele tem menos iodo. Então ele é mais saudável. Muito melhor. Né? Aí eu fiz esse refogado com cebola e pimentão, agora eu vou pôr a carne aqui. Que maravilha, ó. Você trabalha como personal chefe? Sou personal chefe. Eu trabalho com as marmitas congeladas e atendo o plano alimentar. Eu tenho clientes que pedem, né? Aí eu faço um estudo, mandam para mim o plano alimentar e eu entro em contato com os nutricionistas, nutrólogos e a gente estuda uma forma da alimentação seguindo o plano deles. Que ótimo. Né? Olha isso aí, gente. Isso aí já estava bom. Isso aí com arroz. Não é? Isso aí no macarrão, pronto. Só que ela ainda vai fazer a montagem no purê. Que maravilha. Só quando você tiver... Aí você vai colocar o molho Agora eu vou colocar aqui um pouco do caldo da carne que eu cozinhei, que eu não uso caldo de carne industrializado, como eu te falei. Então é o caldo da própria carne que eu desfio um pouquinho para encorpar ele. Aí eu dou um saborzinho. Em casa também a gente não usa, não. Isso. E aí vão umedecendo a carne novamente, porque ela secou, né? Verdade. Porque a carne não tem gordura, é uma carne magra. Então a gente vai umedecendo ela com caldo. Isso. Com esse fio de azeite, né? Que vai dar essa Nossa, gente, umidade que na delícia. carne. Tá com água na boca, viu? E você vai pôr o molho depois? É isso. Pode agora pôr depois, tá? Isso. Ou você vai pôr agora? Não, depois. Agora eu vou só refogar para pegar bem o tempero. Tá, então só enquanto refogo, vou deixar o pessoal anotar a receita e na volta você vai pôr o molho, né? Ótimo. Gente, receita, anota. Ou então chama o Jackson que ele faz para você. Delícia.
Muito Bom, né? bom. A gente olha aqui, ó, como é que já tá puxando o queijo. Esse aqui é o, Queijinho é derreteu. o purê. Isso. Maravilha. Agora eu vou colocar... Se você... Só um minutinho, Jackson. Xará do meu irmão, do primogênito. Ele é o primeiro, eu sou a última. Se você chegou em casa agora, nós já falamos aqui no programa sobre o filme que vai estrear dia 27 de abril, Deixados para Trás, em todos os cinemas do Brasil. E você, claro, não pode perder. A gente vai conversar ainda com a Sandra Farage, que está aqui com a gente, ela é de Brasília, e veio falar para a gente do livro que ela escreveu, né, Sandra? Tá toda linda ali me esperando, daqui a pouco eu vou para lá para a gente conversar. E agora a gente está aprendendo aqui com o Jackson a fazer o escondidinho de abóbora. E a receita a gente acabou de passar, se você perdeu, depois você pode ir no Instagram, @SempreFelizTV, e pegar a sua receita, tá bom? Sempre nos seguirem nas redes sociais, né? Tem o meu Instagram, @MárciaRezende, e o Sempre Feliz TV. Bom, Márcia, agora nós vamos adicionar o molho. Esse molho é um purê de tomate caseiro. É um molho refogado com tomate, eu reduzo ele bem, a polpa de tomate, até virar esse purê. Oh, delícia. Então, aqui você... É isso que a gente estava conversando também, eu e Jackson, antes de começar o programa, que é isso que faz diferença quando você come uma comida. Às vezes você vai comer a mesma comida, que parece ser a mesma, mas a diferença de sabor é muito grande por causa disso, por causa dos alimentos, dos ingredientes naturais, preparados em casa, feito com carinho. Eu também, sempre que posso, faço um molho de tomate. Quando você compra aqueles tomates bem maduros, acha tomate maduro que, obviamente, está bom ainda, né? Lá no sacolão, e às vezes eles estão na promoção, ainda por cima você compra bastante tomate, porque ele reduz muito. Reduz muito, né? Ele não rende muito. Então, compre cozinhe o mais natural possível, gente. É isso que dá sabor e saúde ao alimento. E é muito importante, né? O tomate, quando a gente compra, a gente fazer um trabalho de higienização de todos os legumes que eu compro, mesmo sendo orgânicos, eu gosto de fazer uma higienização, né? Para descontaminar, tirar qualquer produto que tenha de lavagem ou da terra mesmo no alimento, para depois eu utilizar. Isso mesmo. A gente tem que Bom, eu vou deixar você terminando só de misturar. Eu acho que já terminou, então, aqui já terminou, agora é a montagem. Agora é a montagem. Isso. Então, fala pra gente só montar a montagem. Você começa a montar e a gente vai pro intervalo, que eu já estou atrasada com o intervalo. Joia. Mas pode falar, por favor, Jackson. Eu vou colocar uma camada do purê. A segunda camada é com ragu. Pode começar a fazer? Não tem problema não, dá tempo. Então tá bom. Deixa eu montando aqui. Isso, purê. Aí nós vamos colocar. Olha, gente, o queijo. O queijo. Misericórdia. Misericórdia, olha. Sandra gosta de abóbora, Sandra? Inclusive, eu estou olhando bem para esse prato, me imaginando já comendo ele. Né? Daqui a pouquinho. Você já está se imaginando, se deliciando, né, Sandrinha? Você falou de salivar, salivou bastante. Pois aqui, é, né? então tá dando certo. É o objetivo, né, Jackson? Tá dando certo. A ideia é essa. E comida é um negócio que faz amigos, dá prazer. Com certeza. A mesa, porque né? Não tem coisa melhor quando você chama. Todo mundo, quando a gente chama alguém para visitar a casa, a gente preocupa logo com a comida, né? Com certeza. Ainda mais nós mineiros, né? Que gostamos de um papinho, um cafezinho, um bolinho, tudo in. E a preocupação de servir bem, né? Servir bem, olha que delícia. Se você quiser até desligar, porque esse fogo alto, ele vai secando, né? Muito molho. Olha isso, minha gente. Aí você coloca mais purê. Aí eu coloco mais purê por cima e vou... Termina com queijo? Com mussarela. A mussarela. Eu ponho mussarela e gratino. Quanto tempo no forno? Só para derreter no forno, mesmo. Não sei, só para derreter o queijo, a mussarela, né? E eu utilizo, e depois que ele derrete a mussarela, eu salpico gergelim preto. Ah, esse aqui, ó. Isso, que o gergelim preto, ele tem a função de ajudar a digestão, né? Gergelim preto, olha aí, que bonito. Por isso que tá lá em cima, lá do prato que ele trouxe pronto. Lembrei da música que eu fiz pro meu irmão. Meu irmão e um amigo nosso da célula também, que chama Jackson. Já que somos tão amigos, mais chegados que um irmão, já que somos tão queridos, você mora no meu coração.
Já que somos tão famintos, vamos comer essa comidinha. Já que somos tão espertos, vamos encher nossa barriguinha. Esse pedaço eu fiz pra ele agora, tá, gente? Não é do meu irmão, não. Ótimo, muito obrigado. E agora a gente vai ralar essa mussarela aqui. Maravilha! Então, enquanto você termina de ralar aí, depois vai colocar a semente de girassol por cima, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou conversar com a Sandra Farage. Ela é autora do livro A Arte de Seguir em Frente. Tem uma história linda de vida, tem muito para compartilhar e você, claro, não pode perder. Também vamos juntas provar essa delícia que o chefe Jackson acabou de ensinar pra gente. Tá aqui invadindo os nossos sentidos. E a gente volta daqui a pouquinho, até já. Já estamos de volta aqui no Sempre Feliz com cheiro maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos provar aquela delícia, mas antes eu tenho um recado muito importante. Motorista de aplicativo, é com você que eu quero falar agora. Você já pensou em se livrar daquelas taxas abusivas que podem tirar até metade do seu lucro? Conheça a Rap. Lá você vai pagar apenas 97 centavos fixos por corrida, não importa a distância, e as taxas serão revertidas para sua melhor remuneração e descontos para o seu passageiro. Sabemos que joinhas e estrelinhas não fazem a manutenção do carro e nem pagam suas contas, né? Vem para a Rap e concorra a prêmios e promoções que realmente importam, como troca de óleo, pneus, tanque cheio e muito mais. Cadastre-se agora mesmo pelo site rapmove.com e concorra a 1.000 litros de combustível. Gente, isso mesmo, concorra a 1.000 litros de combustível. Vem para a revolução, Rapmove Brasil, a revolução da mobilidade urbana. Em breve, uma promoção para o passageiro. Bom, eu vou conversar agora com a Sandra Farage. Ela é pastora e ela também foi deputada, né? Está deputada pelo Distrito Federal, está deputada suplente. E também, agora, escritora. Ela é autora do livro A Arte de Seguir em Frente. E preste bastante atenção aqui na nossa conversa. Você quer que eu te chame de pastora, de Sandra, de quê? Pode ser o pastor ou Sandra. Pode ser Sandra, né? Pode. A gente fica mais íntima, né? A gente vai bater um papo tão bom ali. Muito obrigada, querida, por ter vindo, viu? Tá em Brasília, veio para cá e a gente aproveitou você para contar essa boa notícia para as pessoas do livro. Mas antes do livro, eu queria que você falasse um pouquinho, resumisse um pouquinho aí, né, a sua vida ministerial, profissional, né, parlamentar. Pois é, eu assim, sempre fui envolvida com causas, né? Eu sempre fui daquelas que gostei de viver coisas justas, corretas, né? Então, sempre assim, via alguém precisando de algo, eu ia lá e abraçava. Então, na minha trajetória, por um tempo, eu desenvolvi meu ministério pastoral, né? Fiz um trabalho, desenvolvi vários ministérios. Eu desenvolvi um ministério chamado Rede de Homens e Mulheres de Negócio, que é um ministério empresarial, que de um lado nós tínhamos o ministério empresarial cuidando dos empresários, porque muitas vezes as pessoas acham que o empresário não precisa de Jesus, né? Que Quantas isso? pessoas estão ali, precisam e são grandes agregadores de valor da sociedade, que geram emprego, geram, né, aquecem a economia local, cuidam da sua família, muitas vezes nessa parte espiritual e emocional é largado. Por outro lado, ele é o canal de ajudar aqueles que precisam. Sim. Então, eu desenvolvi um projeto chamado Sim para a Família, um projeto social que visa cuidar daqueles mais carentes, trabalhando na parte produtiva deles, não só a parte assistencialista, que é necessária por um momento, a gente cuida do assistencialismo. Mas depois a gente cuida do quê? De fazê-lo gerar algo. Geração de emprego, curso, capacitação. Então, eu envolvi os empresários nessa missão. E dentro disso, surgiu a necessidade de nós expandirmos um pouco, porque a igreja é uma instituição muito cheia de valores, né? Nós cuidamos de pessoas, nós amamos as pessoas, mas muitas vezes nós caímos no erro de ficarmos dentro do prédio. É, verdade. Né? E aí a gente muitas vezes fica brigando por leis dentro do prédio.
e nós não entendemos que a arena da cidadania, a arena que nós temos que ir para buscar os direitos da nossa cidade e do nosso país é fora, é no legislativo. E aí, dentro desses projetos, surgiu o projeto político. Eu vi essa matéria sua sobre o filme que está sendo lançado agora, o Deixados para Trás 2, e me lembrei que o meu grupo de empresários, nós começamos a mapear Brasília, fazendo a unção de alguns montes, como o Monte da Comunicação, o Monte da Cultura, o Monte do Governo. Então, nós começamos a fazer montes da economia, nós começamos a declarar palavras sobre os montes, para que a igreja, quando eu falo igreja, não a denominação, claro. mas o reino de Deus pudesse avançar nesses montes, né? Sim. O filme Deixados para Trás, como foi colocado aqui, especialmente nesse momento depois da pandemia, desse tempo todo que nós estamos vivendo, é fantástico, né? É um instrumento lindo. Demais. E a política também é um instrumento de Deus. Com certeza. Para fazer a diferença. Essa frase é meio que um jargão, né? Fazer a diferença. Mas, de fato, nós somos cidadãos passíveis das leis estabelecidas. Se nós não estivermos nas câmaras, no Congresso, nas instituições, nós não podemos reclamar, nós temos que cumprir as leis impostas. Sim. Então, quando a gente fala do implantar o reino de Deus onde nós estamos, nós vamos precisar ir para as câmaras e para o Congresso para estabelecer esse reino, que é um reino de justiça, para que nós cristãos possamos viver e expandir para todos os lados. Então, sair, né, de dentro do prédio. Das quatro paredes. Isso mesmo, concordo plenamente. A gente, às vezes, abre mão e diz, isso não é para o cristão. Muitas pessoas ainda pensam isso, né? Eu estava conversando com a Sandra que, antes de começar o programa, que esse ano passado, essa última eleição, fui candidata, vocês que me acompanham sabem, né, deputada estadual, e algumas pessoas falaram para mim, né, eu não fui eleita, algumas pessoas falaram para mim, poucas, mas falaram, acho que umas 2 ou 3, olha, foi um livramento para você não ter ganhado, porque esse meio é um meio muito difícil. Bom, mas quando é que a gente vai mudar esse meio se nós não formos para lá? Quando a gente estiver lá. O sal, ele tem que salgar fora do saleiro, né? Não adianta ele estar naquele lugar, ele tem que estar no lugar e a gente, Deus vai nos colocar nos considerados piores lugares. Sim. É ali que a gente precisa fazer a diferença. A gente vê isso na Bíblia, José, Daniel, eles estavam em meios que não eram deles, não eram do povo deles, não eram do povo judeu, não eram os israelitas. E ali eles fizeram toda a diferença, né? Que é um jargão, mas é a realidade, não é, Sandra? E você, com certeza, já fazia diferença com a sua vida, no seu meio onde você estava, foi ampliando, né, esse campo de atuação. Olha como é importante. A Argentina, ela ficou com essa visão retrógrada. A igreja da Argentina ficou com essa visão retrógrada por muitos anos, que a igreja não se envolvia com a política. E aí, quando foram estabelecer o aborto lá, que eu acho que tem poucos anos, tem uns 2 anos, eu acho, se eu não me engano. Sim, ou menos até, isso mesmo. Tem por aí. 1 ano e meio, por aí. A igreja foi para fora, foi para frente dos Supremos Tribunais, da Câmara. Mas não adiantou. Fez errado. A arena não era aquela. A arena era eles se juntarem, levantarem congressistas cristãos, realmente elegerem pessoas que pudessem estar dentro do local certo, porque é você querer estar numa guerra sem sem instrumentos. Sim, sem armas. Sem armas, sem preparo para estar. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, contra a ideologia de gênero, o aborto, a violência, tudo isso que nós temos vivido, né? Hoje tem sido muito tenso a história dos ataques às escolas. Sim. Então, assim, é necessário, para ontem, Márcia, a nossa imposição mesmo de estarmos os cristãos lá, que têm valores, que têm capacidade, que têm um perfil, que têm condições de estarem lá, sim. Você, tantas pessoas que têm essa condição de estar.
Então, a igreja tem que perceber quais são as arenas de guerra, para as guerras que nós temos que enfrentar. Com certeza. Aqui no Brasil, você sabe melhor que eu, porque você estava lá, né, inserida nesse contexto. Se não fossem os cristãos, conservadores, ou mesmo conservadores que às vezes não têm uma religião, mas eles são conservadores. São conservadores. Essas leis já teriam passado no nosso país há muito tempo. O aborto, há muito tempo eles tentam, na calada da noite, às vezes... mas está numa linha tênue agora, né? Agora a gente vive isso, mas a gente tem, graças a Deus, um grupo de parlamentares que tem se levantado ali em Brasília, né, que tem levantado, mantido a bandeira do conservadorismo, da família, dos valores cristãos, e a gente precisa orar por eles, a gente precisa estar atento. O nosso tempo voa, eu queria conversar muitas coisas com você, Sandra, mas eu queria que você falasse um pouquinho do livro. Como surgiu a ideia de você escrever um livro? Sei que isso tem uma história linda que a gente, infelizmente, não tem tempo, por isso que você vai ter que ler o livro mesmo, para você ter que ler o livro. Conhecer e ser abençoado através do livro. A gente estava conversando um pouquinho, a Sandra resumiu. Como é que foi isso? Então, o livro, inclusive, já falo logo antes que eu me esqueça, ele está na livraria da Lagoinha, viu? Da Seara. Que ótimo. Então, você, por favor, adquira. Segura devagar. Isso, segura. Adquira ele na Seara, que está lá. Esse é meu. Né? E aí vai ser fácil você conhecer. Ele, na realidade, surgiu... Desculpa, só mais uma, já que você falou da Seara, a gente é assistido por vários lugares do Brasil. Em outros lugares... Onde as pessoas encontram o livro? Da MW Distribuidora. Tá, no final a gente deixa os contatos, tá? Tá bom. Então, assim, o que acontece? Esse livro, ele surgiu de experiências reais de pessoas reais. Ele é uma autobiografia, ele traz um compilado das experiências que eu tive no Legislativo, das perseguições e de como eu superei tudo isso. Como o meu profundo relacionamento com Deus foi o escudo e foi a forma que eu tive de sair muito vitoriosa de todas as perseguições que eu tive. Graças a Deus. Então, muitas vezes, as pessoas, por lutas muito menores do que a que eu vivi, acabam sendo abatidos, esmiuçados e se tornam, e suas vidas são paralisadas. Elas não conseguem mais sair daquela situação. Muitas pessoas, Márcia, estão paralisadas por causa da pandemia, do Covid. Até hoje. Até hoje, a vida parou. Então, assim, a arte seguir em frente é uma inspiração para seguir em frente e Deus, assim, me deu chaves poderosas que eu coloco nesse livro, que a pessoa pode, com certeza, a leitura dela, vai fazê-las ir além, porque o próprio Jesus foi a maior inspiração para nos fazer seguir em frente, de enfrentar a cruz. E eu falo um pouco do jardim do Getsemane, que todas nós temos o jardim, né? O momento da decisão, aquele momento de falar assim, Deus, eu não quero esse caminho, mas é o caminho que o Senhor me quer. Mas eu quero a tua vontade. Mas eu quero a sua vontade. Então, assim, ele é inspirador. Muitas pessoas têm lido, me mandado relatos, alguns grandes coaches do Brasil, como Márcio Micheletti, teve uma experiência com Deus, a gente fazendo uma live sobre o livro. Que bem. Ele falou muito no curso dele. Então, assim, eu entendo que a arte seguir em frente é um lançador para você sair do lugar de paralisia, de tristeza, de improdutividade, para você voltar à trajetória do seu destino. Que maravilha. E aí você tem esses relatos todos, porque a Sandra estava compartilhando comigo que nessa história da política, quando você se levanta realmente para defender as causas, né, que são as nossas causas, a família, enfim, o conservadorismo, vem muito mais ataques, porque a gente sabe que não são ataques apenas naturais da política, eles são sobrenaturais também do nosso inimigo das nossas almas, que se levanta porque quer fazer o outro desistir, ele quer intimidar. Sim, intimidação é muito utilizada. E você você tem, claro, a ousadia do espírito, mas você também é uma mulher corajosa. Você falou para mim que sempre foi muito corajosa. Sempre fui. De onde vem essa coragem? Olha, eu sou de origem árabe, né? O árabe por si só ele já tem um DNA um pouquinho alterado. Sim, né? toda a história, né? Da história deles. Eu sou filha e irmã de libaneses, né? Eu sempre falo que eu tive a sorte de nascer no Brasil, que eu amo o Brasil, então eu tive a sorte de nascer no Brasil. Então, assim, eu fui forjada no meio de homens. Então, a gente teve que superar muitas coisas. Quando eu fui para a política, quando eu fui eleita,
eu era a mulher mais bem votada de Brasília. Que legal. Então, nisso os holofotes já vieram para mim, né? O que ela tem? O que tem aí de, né? E eu sempre fui muito combativa, então eu entrei em guerras muito maiores. Por exemplo, Brasília, o Distrito Federal, foi a primeira unidade da federação que tirou a ideologia de gênero do Plano Distrital de Educação, que fui eu que tirei. Então eu encarei bandeiras, causas muito maiores do que eu. E até eu já estava casada há 15 anos e não tinha engravidado. E eu guerreando, chegou um momento que eu fui investigar por que eu não tinha engravidado, né? Chega um momento que o marido está lá pegando a gente, né? Ai, Sandra, vamos ter o nosso filho, né? Aí eu descobri que eu era estéril. Meu Deus. Ou seja, uma investida maligna para o meu filho não nascer. E aí nós recebemos uma palavra de Deus, Márcia. E eu quero dizer o seguinte, muitas vezes nós desprezamos palavras. Mas Deus se manifesta nas palavras. Amém. Tudo que Ele fez começou pela palavra. Foi. E Deus nos deu uma palavra, que em setembro de 2017 eu teria um menino. Isso era novembro de 2016. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com a palavra. Eu fiquei do lado da palavra. E realmente, em dezembro, eu engravidei. Amém. De uma maneira tremenda, sobrenatural, sem precisar passar por esses tratamentos dolorosos, nada disso. E quando eu anunciei, começou uma perversa perseguição contra mim. Meu Deus. Então, assim, as guerras são tão grandes, tão reais, porque houve uma investida para eu não engravidar. Quando eu engravidei, houve uma investida para eu perder. E tentaram me caçar, e vieram com acusações falsas, e vieram tudo que eu mais prezava, estavam tentando desconstruir. Mas assim, Deus foi me dando chaves. Deus foi me dando chaves, Deus foi levantando intercessores. Eu tinha um grupo de intercessores, Márcia, do mundo inteiro, de vários países. Eram 30 pessoas. Glória a Deus. Que oraram comigo, que Deus falou com eles antes de acontecer, eles entraram em contato com o meu gabinete e começaram uma intercessão contínua, né? Que foi o que me ajudou muito a superar. Então, assim, as nossas guerras são reais. E cada um na sua área. E eu, naquela área legislativa, tive grandes guerras. E esse livro, ele traz muito, assim, ajuda para que as pessoas... Não é um livro de autoajuda, mais do que isso, ele tem chaves de Deus que levam as pessoas para outro nível. Amém, amém. Nossa, que vontade de conversar mais, mas eu vou convidar você para a gente ir ali, porque está na hora da gente provar. Vamos. E a gente vai também depois falar de novo para as pessoas. Olha, inclusive, esse livro é seu, né? Esse é meu. Já tem até... Por favor, sente-se ali, Sandrinha. Tem até... Desculpa. Já está... Tem até, olha, autografado, Márcia Rezende, que Deus ali inspire com a leitura desse livro. Lindo. Obrigada, viu, querida? Eu quero que você seja inspirada. Eu vou ser, com certeza. E deixa o seu Instagram, por favor, para as pessoas ali adquirirem o livro onde elas estiverem, em outro lugar do Brasil. E também saberem mais da sua história, de repente convidar você também para estar em suas igrejas, né, dando palestras. Eu tenho, assim, rodado bastante o Brasil. Enquanto você conta. Eu tenho rodado bastante o Brasil. Deus, assim, tem levado a mim e meu esposo, pastor e profeta João Batista. E, assim, de tudo isso, gente, eu tive, assim, a grata alegria... Olha que interessante, você sabe que eu sou uma patriota, né? E sabe que dia que o meu filho nasceu? 7 de setembro de 2017. Que lindo. Deus me deu um patriota lindo, um super companheiro que hoje tem 5 anos de idade. Olha que Qual coisa. que é o nome dele? Benjamin. Que lindo. Nome maravilhoso também. O nome é maravilhoso, ele é lindo e eu sou muito feliz. Você é linda, com certeza. Ele parece com você ou com o pai? A cara do Misturou. pai. Mas o menino é mais bonito que eu e ele juntos, assim. Deus faz isso, né? É como a gente brinca. Deus não está demorando, ele está caprichando. Como se ele precisasse demorar para caprichar, né? Essa é uma maneira de dizer, claro, que tudo que Deus faz é caprichado, é lindo, é maravilhoso. Deus caprichou nele. Com certeza. Então, nós vamos provar, mas antes nós vamos orar, né? Aí, vou convidar você
que está assistindo a gente, para colocar a sua vida também diante de Deus e orar conosco. Eu vou pedir para você fazer essa oração hoje, então, Sandra, agradecendo a Deus pelo alimento, abençoando a vida do Jackson e de todos que estão assistindo a gente. Tá bom. Pai, nós te damos graças, ó Pai, por esse dia, Senhor. Amém, eu peço a Ti, ó Deus, abençoa a vida do Jackson, a família dele. Amém. Abençoa a Márcia, Pai, que tem, Amém, Senhor, Pai. levado alegria a tantos lares, a tantos Amém, lugares. Jesus. Pai querido, eu peço que esse programa, Senhor, Pai, que tudo que estão escutando entre no coração das pessoas, onde Amém. quer que elas estejam. Amém. Em E nome que de cada Jesus. família representada que estiver recebendo, Senhor, uma porção destas palavras, venham ser envolvidas, Pai, Amém. abençoadas e guardadas. Abençoa Amém. também a equipe de produção da Amém, Márcia, os Jesus. colaboradores, os Abençoa, sim, ajudadores, Senhor, em Pai. nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa o Brasil, Senhor. Amém, Amém. amém, amém. Muito obrigada. Amém, que delícia. Então, nós vamos provar. Enquanto isso, o Jackson vai dar os recadinhos dele, né, Jackson? Nós vamos fazer um sacrifício aqui, né, Sandra? Gente, vocês vão ficar morrendo de ciúmes, É. né, da gente aqui, mas... Todo mundo com água na boca, ó. Gente, espero que tenha ficado bom. Meu nome é Jackson, eu sou personal chefe Breguete do Chefe. Qualquer contato pode me chamar no lá no Instagram, @Breguete do Chefe. A gente atende planos alimentares, marmitas congeladas, plano semanal. delícia, hein? E estamos aí, com alimentação saudável sempre. Seja Ó, saudável. gente. Meu Deus. E aí? Obrigado. Maravilhoso, gente. Isso é super saboroso. Você Parabéns. sente realmente que são alimentos, ingredientes saudáveis, frescos. Não é? Sandra, é diferente, né? O sabor é outro. O tempero tá maravilhoso. Olha, tá sensacional. Parabéns, Jackson. Muito obrigado. E a gente tem, né, o pezinho não, né? Os 2 pés, o corpo, tudo no Líbano, né? E a comida libanesa, árabe, minha mãe que é a grande... Nossa, imagina. Eu escutei você falando da sua mãe ali. A minha mãe é uma fera. Não, imagino. Então, ela vier a Belo Horizonte, já tem que vir aqui cozinhar pra gente. Sandra, muito obrigada, viu, querida? Foi maravilhoso estar Bom aqui. demais ter você, um prazer, uma alegria, uma honra. E se você sempre que vier a Belo Horizonte, nos avise pra gente ter você aqui de novo com a gente, você se deliciar com essas Olha, maravilhas. eu quero. Jackson, muito obrigada, parabéns Eu pelo que seu agradeço. trabalho também, viu, querido? Obrigado. Márcia, eu posso deixar meu Instagram? Claro. Que eu esqueci. @Sandra Farage. Estejam me seguindo em todas as minhas redes sociais, é Sandra Farage. Então, eu quero convidá-los a fazer parte aí. Que bom. Junto O conosco. pessoal já tinha colocado mesmo sem Foi, você né? falar, mas é bom que agora colocou de novo. Um grande beijo pra você. Mãe, te amo, mãe maravilhosa, a mulher mais linda do mundo, que me ensinou que eu amo. Tem o mais importante que é amar Jesus, obedecer a sua palavra. Meu pai maravilhoso também. Meu pai daqui uns dias, já 29 é do meu pai. Beijo, amo vocês. E a gente se vê no próximo, sempre feliz, se nosso lindo Deus quiser. Tchau, até lá. Tchau, tchau.